Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ibovespa, uma informação relacionada ao varejo brasileiro, uma informação relacionada à Light, uma informação relacionada à Eletrobras, uma informação relacionada à Bradespar, uma informação relacionada à Caixa Seguridade, uma informação relacionada à Petrobras e tratar aqui a respeito também de Vibra. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Ibovespa acabou fechando no azul, com alguma volatilidade no intradiário. Ele fechou aqui com 0,19% de alta, Ibovespa Futuro quase nos 110 mil pontos, e essa alta ocorreu apesar da baixa que ocorreu no mesmo dia na Bolsa Norte-Americana. E o que acabou gerando toda essa alta no Ibovespa, que foi pequena, foi a forte alta nas ações de Petrobras, pelos motivos que trarei mais adiante. Continuando aqui, em relação ao varejo brasileiro, a Riachuelo acabou fechando uma mega loja após 10 anos de existência, que era a loja na rua Oscar Freire, ali na cidade de São Paulo. E essa era a loja conceito da Riachuelo lá em São Paulo. O imóvel de 1.200 metros quadrados era alugado desde novembro de 2013 e finalmente foi desocupado. E esse fechamento é justamente para corte de custos. A Guararapes tem sofrido com o cenário atual, nesse momento em que os juros brasileiros elevados pressionam as despesas financeiras dessas empresas e também impactam negativamente no consumo dos brasileiros. O próprio balanço da Guararapes denotou o desempenho mais fraco de vendas, o que deve se manter enquanto a Selic estiver a patamares acima de 13%. Por isso, cuidado ao se expor ao varejo. O Brasil é marcado por inflação alta e juros elevados historicamente, razão pela qual é muito difícil obter lucros consistentes investindo seu dinheiro em ações do setor de varejo, porque a maioria dessas empresas acabam ficando no meio do caminho e poucas, raras exceções, acabam subsistindo ao longo do tempo num cenário tão difícil, num país tão difícil de sobrevivência do varejo. Continuando aqui, em relação à Light, ela até reverteu o prejuízo, registrou um lucro líquido de 107 milhões de reais no trimestre, aumentou também a sua receita líquida, mas acabou surpreendendo ou não o mercado com um pedido de recuperação judicial, já que as suas dívidas totalizam 11 bilhões de reais. Esse pedido vem quase 3 meses depois que a empresa informou a respeito de contratação de assessoria para reperfilar a sua dívida. Acabou que o resultado foi justamente o ingresso de demanda judicial para recuperação. Segundo a Light, apesar dela estar avançando e melhorando, na visão dela, os desafios oriundos da atual situação econômico-financeira da empresa e algumas de suas subsidiárias se mantêm e vêm se agravando. Então a dívida vem se descontrolando, o que demanda a tomada urgente de outras medidas que possam protegê-la. Veja, uma dívida de 11 bilhões de reais é uma dívida que supera em 10 vezes o valor de mercado da empresa e supera em 3 vezes o patrimônio líquido. Então, de fato, uma recuperação em Light é algo bastante desafiador. Com isso, as ações acabaram desabando 17%, como se não bastasse os mais de 50% de desvalorização nos últimos 12 meses, com a ação negociando a um PVP abaixo de 0,5. O fato é que, em havendo o deferimento da recuperação judicial, o juiz suspende as dívidas e até mesmo o pagamento das debêntures. Então você que possui debênture da Light terá o cronograma de amortização suspenso temporariamente. A ANEEL se pronunciou diante dessa situação, dizendo que a recuperação é justamente para preservar a prestação adequada dos serviços da companhia. Afinal de contas, você suspende dívidas, faz parcelamentos e que a ANEEL adotará as medidas necessárias, preventivas e ou coercitivas para assegurar a prestação adequada do serviço de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Light. Valendo ressaltar que se trata de uma concessão, então a ANEEL pode inclusive, após um processo administrativo, retomar o serviço público, se assim for necessário, para garantir a continuidade do serviço público. E aqui volto a repetir, cuidado ao querer se expor em empresas que estão com enorme desconto em relação ao valor patrimonial. Mostrei para vocês que as dívidas superam 3 vezes o patrimônio líquido. A empresa hoje está com ROI ultra negativo, então se não há retorno sobre o patrimônio líquido, como você pode supor que ela realmente está barata com esse PVP abaixo de 1? Não é assim que funciona a leitura em conjunto com o ROI. Por
por isso fico completamente de fora de Light. Quando uma empresa começa a dar prejuízo, a probabilidade é de que ela continue dando prejuízo. Assim como uma empresa lucrativa por vários e vários anos tende a continuar dando lucros, uma empresa que dá sucessivos prejuízos, dificilmente ela vai reverter essa situação. Por isso, uma empresa que ingressa em recuperação judicial, você não deveria vislumbrar como uma grande oportunidade. Você deveria ter cautela sim, sob pena de você incorrer na arrogância de achar que pode encontrar os melhores turnarounds para ter um lucro muito acima do mercado. São nesses momentos que a nossa humildade intelectual é testada, assim como a nossa ganância. E continuando aqui com a Eletrobras, o Lula chamou a privatização de uma bandidagem. Como assim? Nós sabemos que a Advocacia Geral da União entrou com uma ação na Justiça questionando a privatização da Eletrobras. E o Lula, num discurso improvisado em um evento, citou o seguinte, abre aspas, a segunda coisa importante é que na privatização foi feita uma bandidagem, que deve ser um crime de lesa pátria. Eles venderam a Eletrobras e lá está dizendo que se o governo brasileiro quiser comprar de volta a Eletrobras, a gente tem que pagar 3 vezes o preço que um privado ofereceu. E continuou dizendo que o próprio governo fez uma lei prejudicando o governo e que isso será apurado. Apesar dessa fala bastante polêmica do presidente Lula, as ações de Eletrobras não se movimentaram. Afinal de contas, já está no preço essa informação de contrariedade do governo com a privatização. E sabemos também que é bastante improvável que a justiça reverta a privatização da Eletrobras, afinal, o que está em jogo é muito dinheiro privado que acabou sendo inserido nessa privatização e o retorno ao status quo ante acaba sendo algo bastante extremista até mesmo para a justiça brasileira. Por isso não acredito na tese, e parece que nem mesmo o mercado, de reestatização da Eletrobras. De qualquer sorte, não tem empresa na carteira, porque quando foi feita a privatização ela acabou disparando e prefiro ter outras elétricas ao invés de Eletrobras. Apenas a minha visão pessoal, até vai ficar de longe dessas polêmicas aí envolvendo hoje o governo federal e que sempre envolveram o governo federal junto à Eletrobras. Continuando aqui em relação à Bradespar, que a holding investe exclusivamente na Vale, ela teve um lucro de 768 milhões de reais no trimestre, sendo uma queda anual de quase 17%. Por quê? Porque os resultados de Vale apresentaram queda e isso ocasiona queda nos resultados de Bradespar. Então você teve aqui a receita operacional da Bradespar somando quase 760 milhões de reais, que é essa queda de 17%. As despesas gerais administrativas somaram 1,7 milhão, afinal uma holding tem poucas despesas em comparação com outras empresas de bolsa. Resultado financeiro foi positivo, resultado das aplicações financeiras e dos impostos a recuperar pela Bradespar, por isso já era algo esperado, as ações acabaram ficando em queda, só que nós vemos que nos últimos 3 meses o mercado já havia precificado toda a queda nos resultados de Bradespar, assim como acabou acontecendo com as ações de Vale, que caíram também 30% desde janeiro. Teve queda nos lucros? Teve, mas foi lucro. Enquanto uma empresa está dando lucro, você não precisa ficar desesperado. Estamos falando de empresas e renda variável, então os resultados variarão tanto para cima quanto para baixo de um trimestre para outro. A cautela que você precisa ter como investidor é na avaliação de um ano para outro, como a empresa está evoluindo em seus resultados. E a partir do momento que a empresa começa a apresentar prejuízo, aí sim você começa a ter mais cautela como investidor. Talvez até colocando ação de quarentena em algum momento, ou eventualmente chegando à decisão drástica de fazer a venda. E em relação à Caixa de Seguridade, ela pretende distribuir dividendos de forma trimestral, e isso seria muito bom. Por quê? Porque hoje a empresa paga dividendos 2 vezes por ano, ou seja, de forma semestral. Tivemos aqui então em 2022 2 proventos, um que foi pago em novembro de 2022, outro em maio de 2023. A empresa faz dessa forma, ela paga um dividendo em novembro e outro em abril ou maio, mantendo um payout aí superior a 90% desde 2019. E a tendência é que isso continue com esses resultados extraordinários de Caixa de Seguridade, que vem surfando a tendência do mercado securitário bastante pujante e também aproveitando a tendência de juros altos no país. E a visão de pagamento trimestral veio do próprio diretor financeiro de Relações com Investidores, Eduardo Oliveira, dizendo que a Caixa de Seguridade tem condições de realizar essa periodicidade já no início de 2024. E a companhia acabou realizando um estudo para fazer isso, a fim de que o pagamento de dividendos seja realizado de forma segura e perene. E isso aqui é muito bom, porque afinal de contas, quando os dividendos são pagos com maior periodicidade, isso
Isso promove maior previsibilidade de fluxo de caixa, mais fluxo de caixa para que você compre mais ações e vá acelerando o efeito bola de neve dos juros compostos, que acaba sendo promovido sobremaneira pelos dividendos. E aí, dessa forma, a Caixa Seguridade beira os R$ 10, disparando juntamente com os seus resultados. Então veja que os resultados de Caixa Seguridade acabaram crescendo mais de 40% de um ano para outro e a cotação acabou acompanhando. Em relação à Petrobras, as ações subiram, como eu disse no início desse vídeo, mais de 3% em razão da divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023. O lucro líquido reportado pela Petrobras foi de 38 bilhões de reais. O valor é 14,4% menor que o resultado no mesmo período do ano de 2022, quando o lucro foi de 44 bilhões, mas mesmo assim isso acabou gerando euforia no mercado, porque esse resultado do ano de 2022 foi um resultado recorde. Então essa retração de 14% não foi vista como algo inesperado pelo mercado, principalmente porque a Petrobras anunciou gordos dividendos, que vieram acima da projeção do mercado, representando um dividend yield de 6,7% para as ações ordinárias de Petrobras e 7,4% para as preferenciais. O próprio EBITDA da companhia veio acima do esperado, em cerca de 16% pelo Credit Suisse. E os dividendos anunciados foram publicados via comunicado ao mercado dia 11 de maio, em que a empresa anunciou 1,89 por ação, tanto ordinária quanto preferencial, em duas parcelas, a primeira de 94 centavos, que será paga no dia 18 de agosto, e a segunda parcela paga no dia 20 de setembro, também de 94 centavos. A data de corte, 12 de junho, então você precisa ser dono das ações até o dia 12 de junho para receber esses proventos. É uma boa estratégia comprar a ação apenas para receber o provento? Não, porque afinal de contas sabemos que na data X esses dividendos são retirados da cotação. Ah, mas a ação pode subir naquele dia por conta da demanda? Pode, só que você não tem como ter certeza. A verdade é que talvez fosse uma estratégia mais interessante você comprar na data X sem receber esses dividendos, desde que as ações não subam, elas realmente caiam, visando o retorno da cotação, porque você acredita que a empresa vai gerar caixa novamente e vai encher o copo que agora ficou vazio. Isso sim pode fazer algum sentido, ainda assim eu não vejo isso com muita consistência no longo prazo. Data X, dia 13 de junho. E vale ressaltar o seguinte, a segunda parcela é integralmente de dividendos, já a primeira é 66 centavos a título de JCP e 27 centavos a título de dividendo. E aí então você precisa descontar o imposto de renda dessa primeira parcela, que seria 66 centavos vezes 0,85, que eu tiro 15%. Então fica 56 centavos, agora eu somo 0,27 e daí eu somo finalmente os outros 94 centavos. Então chegamos a um valor líquido de 1,77. Nas cotações atuais, vocês viram que é algo em torno de 7% em Petro e 4. Eu tenho 1.000 ações de Petrobras a um preço médio de 24,52. Então para mim, esse provento representa um yield de 7,2%. Ah, Luan, então vale a pena você aumentar os seus aportes em Petrobras? Não, diante do alto risco estatal que acaba permeando as ações de Petrobras, para mim só faz sentido fazer novos aportes se as ações beirarem os R$20 ou até os R$19. Diante desse enorme risco, é preciso que o prêmio de risco seja superior. E como que o prêmio de risco fica maior? Quando as ações acabam desabando. Por fim, em relação à Vibra, que é uma ação que já vem caindo mais de 20% nos últimos 12 meses, se você puxar o gráfico dos últimos 5 anos, a queda é a mesma, portanto a empresa não entregou retorno nos últimos 5 anos, se você puxar todo esse gráfico. Desde o seu topo aqui dos 29 até agora, a queda já é de 50%. O Barsi começou a aportar bastante nos 18 e R$19, então é provável que ele continue comprando nessas regiões de preço, salvo se ele tenha mudado de ideia em relação à empresa, o que ainda não foi divulgado. O fato é que diante dos resultados mais fracos, o PL da empresa disparou para acima de 10 vezes lucro e o seu yield também acabou caindo. E os resultados aqui do primeiro trimestre de 2023 não foram muito bons. E hoje as ações acabaram caindo um pouquinho. Nós tivemos aqui um aumento em 3,7% no volume de vendas, mas em relação ao quarto trimestre o volume de vendas acabou caindo. A receita líquida foi de 39 bilhões de reais, uma alta em relação ao mesmo período de 2022, só que uma queda em relação ao quarto trimestre de 2022. O lucro bruto caiu bastante para 1,5 bilhões, então o custo dos produtos vendidos aumentou, o que gera uma queda no lucro bruto, e o lucro líquido foi muito baixo, 81 milhões de reais apenas, contra 325 milhões do primeiro trimestre de 2022 e 566 milhões do quarto trimestre de 2022. O EBITDA ajustado foi abaixo de 700 milhões, uma queda muito forte. Dessa forma, se você projetar 81 milhões para 4 trimestres, caso a empresa não venha apresentar nenhuma melhora, você teria algo em torno de 325 milhões de reais de lucro líquido, e a receita se mantendo em 39 bi, você teria uma receita de 155, vamos colocar assim. Então, como ficaria a margem líquida da empresa, que é o lucro líquido
líquido dividido pela receita líquida. Seria 325 milhões dividido por 155 bilhões de receita. O resultado você multiplica por 100, o que daria 0,2% de margem líquida. Uma margem líquida muito baixa. Abaixo de 5% já é uma margem líquida baixa. Portanto, você percebe que a inflação continua pressionando os resultados da Vibra. Veja que como o investidor 10 pega resultados dos últimos 12 meses, a margem já ficou abaixo de 1%. A companhia justifica essa redução forte no seu lucro líquido pelo reconhecimento do resultado da VEM no consolidado da Vibra no ano passado, mas é insuficiente para justificar uma queda tão forte no lucro. A dívida líquida acabou reduzindo, o que é positivo, pela boa geração de caixa, mas o lucro foi baixo, as margens muito apertadas, a companhia teve ali perdas com inventário nos produtos do primeiro trimestre e ineficiências no processo de importação. Então a companhia tem enfrentado dificuldades aqui e se suas margens continuarem apertando, facilmente ela poderá ter algum trimestre de prejuízo. Portanto, fico apenas de olho na Vibra. É uma ação que você poderia ter na sua carteira de oportunidades. Então, com muita cautela, na carteira de oportunidades você não ultrapassa 5%, porque afinal de contas a empresa ficou muito mais descontada do que antes em razão da queda forte nos resultados. Então, como você é incapaz de prever o futuro e qualquer outra pessoa é incapaz, e como você também não é capaz de acertar o fiofó da mosca, tenha cautela nas compras. A ação pode continuar caindo. Até o Barsi, que estava comprando os 18 até vendendo puts nesse sentido, errou o timing de Vibra. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 50 aulas exclusivas, fiz uma aula sobre a CCR, uma aula completa sobre o Bitcoin e todos os seus principais detalhes, a nossa carteira do 0 aos 100 mil, a estratégia do Earning Yield, aulas sobre Small Caps, aulas de indicadores da análise fundamentalista, os aportes que eu faço na minha carteira e o nosso mini curso de imposto de renda para investidores. Alternativamente, você pode fazer consultoria de investimentos comigo, sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira, analisar seu portfólio por escrito ou por videoconferência individual comigo. Caso você queira contratar os meus serviços, basta enviar uma mensagem via Instagram, cujo link eu deixo aqui embaixo na descrição. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou desses dividendos anunciados de Petrobras. E em relação à Eletrobras, qual sua opinião a respeito dessa fala do Lula? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!